continua sendo Deus. Oh. Boa noite, pessoal. Na verdade, ainda é um finzinho de tarde. O texto diz assim: eles, Jesus e os discípulos, não é? Foram para Betsaida, cidade. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Isso acontecia. Não era incomum, você sabe. E suplicaram-lhe que tocasse nele. Na verdade, que tocasse nele no sentido de que o curasse. Não estavam manejando Jesus para curar de determinada forma, mas aqui ele cura exatamente assim, tocando. Porque Jesus já curou falando, já curou enviando de volta, e já curou realmente tocando. Mas aqui ele adiciona aqui, ele cria uma meleca, uma vitamina. Ele toma o cego pela mão, tira o cego para fora do povoado. Jesus quer minimizar o efeito de marketing da cura. Jesus quer diminuir a publicidade que vai envolver o que ele vai fazer. Jesus quer dar uma chance depois para o cego poder ir embora tranquilo para casa, sem a TV em cima, o rádio em cima e a bagunça toda, que significa alguma coisa que é destacada pela mídia. Ele mesmo, Jesus, quer sossego. Então, ele leva o homem para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem. Veja que hoje já não ia dar, tem que andar de máscara por causa da Covid, né? Depois que cospe, ele toca nos olhos. E isso, volta lá, Caio, no texto que você estava colocando, que eu quero ler junto com todo mundo, se você puder fazer isso. Mas ele cospe nos olhos. No novo normal, ler essa passagem é a coisa mais absurda em relação a antes. Cospe nos olhos, impõe as mãos e pergunta: e aí, você está vendo alguma coisa? E ele levanta os olhos e responde uma resposta interessantíssima. Eu vejo pessoas. Eu vejo as pessoas. Ele sabe identificar que são pessoas. Eu vejo as pessoas. Elas parecem árvores andando. Eu vejo as pessoas e outro texto, outra tradução diz que como árvores eu as vejo andando. Eu as vejo andando para lá e para cá como árvore. Então Jesus não permite que a visão dele fique deturpada assim, não permite que a visão dele fique equivocada assim, e coloca as mãos sobre os olhos dele outra vez. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Não vai por aqui não, que aí vamos ver o cego enxergando e nossa vida vai virar uma bagunça, como eu falei aqui, midiática. Então ele teria que passar desse lugar para outro, então, para chegar em casa. Claro que um dia não ia ter jeito, né? Todo mundo ia ficar sabendo. Não se esconde um ex-cego por muito tempo. Mas o que é muito revelador, turma, aí, o que é bem chocante, o que é novo,
é esta situação na qual Jesus cura alguém em 2 tempos. É novo. É novo que ele cure alguém em 2 tempos. Novo que ele se dê a esse tipo de parábola, de trabalho, de ensino, porque todas as curas de Jesus tinham a ver com ele também nos ensinar alguma coisa. Era muito comum que as curas, os milagres de cura, fossem algo que ensinassem aos que estavam com ele, seus discípulos, ou aos que estavam ao redor, alguma coisa bem interessante. E foi isso que aconteceu. Então, veja. Não sei se vocês já conheciam esse texto, mas a visão do mundo dele, como eu falei, estava deturpada. Ele vê todo mundo como árvore. Então, ele vê as pessoas erguidas, entretanto, elas não têm semblante, elas não têm cara, elas não são indivíduos, elas não são únicas. Portanto, elas não podem ser identificadas, elas não têm identidade, porque nossa identidade é também nossa face. Mas ele as vê como árvores. E elas estão se movendo para lá e para cá. Então, elas estão diferentes de qualquer árvore. Não existe nenhuma árvore fazendo como elas estão fazendo. Elas estão andando por aí, elas estão assim, sem raiz, sem fixação, sem enraizamento. Elas estão perdidas. Elas estão caminhando sem saber para quê e para onde. Elas estão feito gente em labirinto. Elas são uma imagem terrível. Esta cura precisava ser melhorada mesmo. E Jesus precisou tocá-lo de novo, porque para ele, Jesus, não é para ver ninguém desse jeito. Simples deste jeito que eu te estou dizendo. Não podemos ter uma visão que seja deturpada das pessoas, do contrário, não fomos tocados devidamente por ele. E as pessoas estão sendo cada vez mais e mais e mais tendo sua visão e sua identidade e seu caráter e sua personalidade desfocada sob a vista alheia. Tanto alguém pode pensar de ti algo que não corresponde à tua verdade, como você também pode ter sobre muitos, e às vezes não percebemos, sobre cada vez mais pessoas, uma imagem, uma visão que seja muito equivocada, muito danosa para o nosso próprio ser. Não se pode ver as pessoas deste jeito. Jesus nem faz pergunta nenhuma. É assim que você vê? Tá bom. E vai lá e cura definitivamente. Não permite que ele fique neste intervalo, porque, claro, quem é cego não enxerga. E não enxergando, nada vê. Só imagina. Mas quem enxerga precisa ver como enxerga. Como enxerga o outro, como enxerga o próximo, como enxerga a vida, como enxerga a esposa, como enxerga o marido, como enxerga as pessoas nas suas relações de trabalho, como somos enxergados e como enxergamos, tem tudo a ver com saúde espiritual na vida. Veja, por exemplo, como eu disse assim que nós começamos, eu tenho um final de tarde aqui bonito, apesar de nuvens, o sol entre nuvens, você pode ver até que ele incide aqui dentro, é inspirador, parece calmo, de algum modo tranquiliza. Esta mesma tarde, neste mesmo minuto, deste mesmo jeito, pode ser para alguns uma visão depressiva, cinza,
Eu vejo o restinho de sol aqui, mas pode ter gente que não veja o sol, nem quando o sol está a pique, nem quando o sol está no alto do dia. Porque a depressão ofusca a visão, torna tudo cinza, torna o dia perturbador. O que para uns é tranquilo, uma tarde de domingo, para outros é carregado de choro, é carregado de medo, é carregado de culpa, é carregado de uma visão sombria do hoje e do amanhã. Veja como os olhares podem ser muito distintos. Nosso olhar precisa ser curado. Sim, porque não somos mais cegos. Não somos mais cegos. Em Cristo agora vemos. Tivemos com ele uma experiência dele se aproximar de nós e de nos converter a ele. Para quem não sabe, esse grupo aqui não é exatamente uma igreja no sentido de o objetivo da reunião é a reunião. Não. Este grupo aqui é feito por pessoas, como outras tantas e tantas e tantas, por tantos lugares que entregaram o viver a Cristo. Tendo feito isso, elas se tornam discípulas de Jesus. E desse modo, são aquelas que seguem Jesus na vida. Jesus e não um pacote doutrinário referente a ele. Jesus e não um esquema dogmático cristão. Jesus e não o nome de Jesus apenas. Jesus, sua pessoa. Jesus, ele, Deus encarnado. Jesus, mestre, que então nos ensina como viver. E aí passamos a viver de acordo com seus ensinos, que não são coisas externas a nós, mas que fluem de nós na direção da vida e do próximo. E o ensino maior, e o ensino dos ensinos, e o ensino supremo, é o amar a Deus e, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Bom, para carregar este ensino, nós passamos, à medida que vamos conhecendo a Cristo, passamos a mudar todo o nosso olhar sobre tudo que nos cerca, sobre tudo que está à volta de nós. E o que eu fui percebendo é que em Cristo o meu olhar precisa ir sendo adocicado, ele precisa ir sendo revestido de bondade. Eu preciso olhar para as pessoas sem malícia e maldade. Eu preciso ter um olhar que não seja um olhar de desconfiança eterna. Então, até por isso que você, às vezes, de caminhar assim e ser assim simples como as pombas, pode tropeçar em função da armadilha alheia. Por isso que ele disse, e também prudentes como as serpentes. E daí que o nosso olhar é este. Mas muda o seu olhar sobre a vida, em todos os aspectos. Você agora tem uma gratidão pelo dia, uma gratidão pela natureza que te cerca. Você não é mais, nesse sentido, você não é um cidadão que devasta a natureza mais do que aquilo que você já faz. E quando consumimos tudo que consumimos, a gente olha para a vida e já não pode ver o outro como um ser a ser usado. Como eu posso extrair tudo que eu posso desta pessoa? Isso não pode existir mais na vida. Portanto, os meus relacionamentos, eles deixam de ser relacionamentos utilitários.
e andar comigo pode começar a ser uma bênção para os que o fazem. Porque eu me vigio e às vezes vira hábito já, eu não me vigio mais, me vigio no sentido de não pensar que as pessoas são menores do que eu. Eu também não as penso maiores. Eu sou do tamanho de todo mundo. Todo mundo é do meu tamanho. Quando eu enfrento um adversário, eu vejo que por trás daquele ente que se tornou meu inimigo, por alguma razão, existe um ser humano. Não é uma árvore. Ali também tem dor. Ele não é o diabo. Por mais que já tenha se tornado o diabo na minha cabeça, de tanto que eu deturpei a imagem dele em mim. Vim aqui hoje para chamar sua atenção a esse respeito. Às vezes a pessoa ela começa a ser olhada por você e esta é uma pessoa folgada. Claro, porque eu sou mais ativo, eu sou mais do desempenho. Então tenho a mania de achar que o outro realmente faz menos. Só que alguns não é a minha mania do olhar, não. Alguns são assim mesmo. Eles fazem menos. Agora eu vou deturpando então o meu olhar. Ela é só isso. Já começo a achar que ela não dá valor a nada. Começo a pensar então que ela tem uma incompetência plena para a vida. Daí eu passo a achar que ela para o trabalho não serve. Depois eu penso que é um vagabundo. Na sequência disso, então, se torna um mau caráter. O meu olhar deturpado a tal modo começa a pensar que se eu com ela continuar junto, ao lado, de alguma maneira, ela me assalta, ela me rouba, ela abusa de mim. E ali do outro lado, ninguém está pensando dela assim. Mas veja que o meu pensamento começou com aquela coisa tranquila de pensar, poxa, essa pessoa é meio folgada, e caiu, desembocou em entender dela que ela tem um problema grave de caráter. Quem agora tem um problema? Não olhe as pessoas assim. Deixa que elas sejam primeiro. Diminui o olhar crítico. Veja, não é crítico de criticar no sentido de avaliar. A gente no meio profissional tem que fazer isso o tempo todo, avaliar a gente. Mas o olhar criticista. O olhar criticista. Minha família, isso já existiu muito e era nojento. Né? Quando a espanholada chegou no Brasil, ninguém serve, ninguém presta, ninguém quer o bem. É assim que eles pensam de todo mundo ao redor. Tem que se proteger de todo mundo. Tome cuidado com isso, porque isso é assim também. Isso migra hereditariamente por costume e hábito da convivência. O que eu devo terminar dizendo é que todos precisam de um segundo toque. Todos precisam de um aperfeiçoamento no olhar. Todos precisam, agora que ele já tocou em nós, progredir no sentido de mudar o jeito de enxergar. Todos nós precisamos desta segunda unção, deste segundo bálsamo, desse segundo esfregamento, dessa segunda ação de Jesus sobre nós. Todos nós.
Todos nós precisamos aprender a enxergar melhor, aprender a ver diferente. Todos nós precisamos, limpar o olhar. Limpar o olhar. Jesus disse em Apocalipse: te trago o colírio para que vejas. E ele disse que os olhos são a lâmpada da alma. E que para quem as coisas é pura, as coisas puras são. Para quem só vê maldade, só maldade existe. Se tudo que você vê são trevas, ele falou, meu Deus, quão grandes trevas serão. Sai daí. Não viva aí. Não viva aí. Em nome de Jesus, a quem seguimos. Teu olhar seja restaurado. Cuidado, porque se ao se manifestar cristão, teu manifesto é de ódio e ranço, pode ser cristão que for, mas não é de Cristo. Porque o olhar de Jesus nunca foi de ódio. Nunca foi de rancor. Nem quando olhou fatalmente para Pedro ao estar sendo julgado, assim que Pedro traiu, negando. Nem ali, naquele olhar que Pedro saiu chorando, nem ali foi de ódio, porque aquilo teria matado Pedro. Aquilo foi de misericórdia e amor. Foi de olhe para dentro, mas confie no meu amor. Nenhum olhar de Jesus, em nenhuma passagem bíblica. Nada, nenhuma. Nas que ele bateu as pessoas, até aquilo ele fez com consciência. Nenhum olhar dele foi de ódio. Não é para que o nosso seja. Tá bom? Ele continua